vamos abordar aqui um alerta permanente. Vamos falar sobre drogas, prevenção e projetos. A Assembleia Legislativa, na Galeria dos Municípios, mostra uma exposição fundamental. Ações do DENARC são trazidas para o conhecimento do grande público, para a visitação, e merecem a atenção de todos. A multiplicação na informação, porque não trata apenas de prevenção, não trata apenas de demonstração do que faz a repressão, mas, acima de tudo, demonstra em toda a sua extensão os malefícios da drogadição. Por isso, trazemos ao Democracia de hoje, aqui na TV Assembleia, convidados especiais que estarão mantendo uma interlocução com os telespectadores, falando sobre as razões que determinaram esta exposição, que se alonga até o dia 8 deste mês. E por que a população é convocada a acompanhá-la. Porque nunca é demais lembrar que a ação coletiva é capaz de coibir muitos dos flagelos que recaem notadamente sobre a nossa juventude. Trazemos para o Democracia de hoje, aqui na TV Assembleia, a doutora Sônia Dalinha, que é delegada, diretora da Divisão de Prevenção e Educação, DENARC. O doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, mais uma vez, para a alegria de todos nós aqui no Democracia, coordenador de saúde mental do Sistema Mãe de Deus. E aqui vão muitos títulos. O doutor Luiz Matias Flack, juiz aposentado, ex-presidente do Conselho Estadual de Combate às Drogas, ex-presidente do Conselho Nacional de Entorpecentes, professor de Direito Penal. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos a doutora Sônia Dalinha. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui fazendo parte do programa Democracia para falar um pouquinho a respeito desse trabalho que a gente está desenvolvendo sobre prevenção em todo o estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, a minha presença aqui é para dar algumas notícias a respeito do tipo de trabalho que nós realizamos. Na verdade, poucas pessoas sabem que no DENARC, que é o departamento mais repressivo de toda a Polícia Civil, existe uma divisão preocupada especialmente com prevenção. Como é que isso funciona? Nós temos ali um setor com 4 funcionários vocacionados, porque, veja bem, nós estamos dentro da Polícia Civil e mesmo assim temos um interesse especialíssimo em dar conhecimento, em levar conhecimento às pessoas que nos pedem, que nos convidam. E o nosso trabalho, então, basicamente tem dois nortes, né? 2 vertentes. Uma delas, especialmente na área das palestras, faz com que a gente se locomova pelas escolas, pelo Exército, que nos procura muito, pelas associações de pais e mestres, por empresas privadas que estão se aproximando desse tipo de trabalho para repassar para os seus funcionários. E, por fim, as próprias guardas municipais que estão fechando parcerias conosco. Essas palestras, então, são levadas a essas pessoas, né, onde nós expomos ali, de uma forma dinâmica, de uma forma pedagógica, as drogas, o seu conteúdo, os seus malefícios, as suas psicológicas, familiares. E dentro deste trabalho preventivo, paralelamente, nós temos desenvolvido uma ação muito especial, que é a exposição fotográfica dos bastidores do DENARC. Então, até falando aqui para os colegas e para o nosso apresentador, esta exposição tem feito digamos assim, um destaque muito grande, porque aquelas fotos que não aparecem em jornal nenhum, até porque o espaço no jornal é pequeno, aparece uma foto de uma grande operação e passou. Pois bem, várias fotos são arquivadas e depois agora resgatadas estão lá, né, ali na Galeria dos Municípios, aguardando a visita das pessoas que tiverem interesse, curiosidade ou forem simpatizantes do tema. E nessas fotografias nós colocamos coisas assim muito curiosas, como é o caso do esconderijo, que as drogas são colocadas pelos traficantes, né, os mais estranhos locais.
As incinerações que se faz depois que chegamos a 3 toneladas, e em geral isso acontece 2 vezes por ano, vamos até uma siderúrgica fazer a incineração dessas drogas, né, que requer um apoio, uma logística muito grande. Imagina a segurança que tem que ser desenvolvida para poder levar num caminhão 3 toneladas de drogas para o seu destino de queima, né? Ali também tem o trabalho dos cães farejadores. Enfim, eu estou aqui convidando o público que nos assiste a verificar, né, pessoalmente o interesse, a interessante exposição que está sendo desenvolvida ali na Galeria dos Municípios até o dia 8 de novembro. Doutor Ricardo Nogueira. É uma satisfação muito grande estar aqui, e eu quero corrigir um pequeno grande lapso teu, Batista, hoje. Tu falou de um lado do Luiz Matias Flach, mas a minha maior admiração é o outro lado, do homem Luiz Matias Flach, do goleiro do futebol de salão do Vale, do treinador do Vale, do goleiro da seleção gaúcha de futebol de salão e contemporâneo do meu sogro, o Pedalão. Pedalão, que jogava no Brasil lá de Pelotas, que jogou, na época, jogava contra o Luiz Matias Flach. E o Flach, nós temos uma identificação muito grande. Eu adoro o Flach como pessoa, porque tudo que ele gosta eu adoro também. Ele adora futebol e adora carnaval. E eu também. E o Pedalão também. Né? Então, eu acho bom da gente ouvir esse homem, essa pessoa que nós aprendemos a admirar nas quadras do futebol de salão do Esporte Clube Cruzeiro, lá em Pelotas, que eu era menino, né, criança, né, e o Luiz Matias Flach, naquela época, também era delegado, né? E, posteriormente, eu fui secretário municipal de saúde de Pelotas, e quando eu criei o Conselho Municipal de Entorpecentes de Pelotas, quem é que estava lá? O presidente do Conselho Federal de Entorpecentes na época, que era um órgão do Ministério da Justiça. Então, eu me orgulho muito da gente ter essa coincidência de história, né? E essa pessoa que eu admiro muito. Então, eu estou muito satisfeito, muito orgulhoso de estar aqui contigo mais uma vez. Né? Mostra que essa pessoa que tem essa sensibilidade para as coisas nossas, né? E também se preocupa com uma situação hoje que nos deixa todos apreensivos. E está aqui contigo, né, Batista? E a Sônia, que eu não conhecia, estou tendo o prazer de conhecer. Eu já estou sendo muito conhecido por muito delegado, né? Esse teu programa que só bem delegado. Outro dia era o Mário, que é lá do Denário. Cercado de imunidade. Pois é, já estou. Antigamente, quando me vinham com 2 delegados, um de cada lado, estava preso, né? Agora eu estou, acho que já com habeas corpus aqui, habeas data, né? Então eu fico muito alegre, assim, muito feliz, né, de podendo estar aqui com essas pessoas para poder discutir e dar uma luz, né, para essa questão das drogas. A visão do Matias eu já conheço, a da Sônia eu estou conhecendo agora, e quero aqui também elogiar o nosso setor de segurança pública, porque eles têm um trabalho que a gente coincide, que é na área de prevenção do suicídio. Na verdade, mais na área da informação, porque a área de segurança ela tem uma informação muito mais rápida do que a área de saúde. A área de saúde leva um ano e meio para registrar. E na área de segurança é registrado online, né? Verdade. Através dos boletins de ocorrência. E na minha pesquisa do meu mestrado, mostra que 48% a 49% dos suicídios, as pessoas têm um número elevado de boletins de ocorrência. Algumas, às vezes, com 10, 14, e o 15º, muitas vezes, é o próprio suicídio. Então, a área de segurança tem um trabalho fantástico nessa área aí, e as histórias que os comissários fazem é muito melhor do que as da saúde e muito mais ricas, com mais dados, porque há uma verdadeira investigação do suicídio, né? O que é que a área da justiça tem uma visão outra do que a nossa da saúde, né? A área da justiça segue mais ou menos, não sei se coincidentemente, a área da justiça alemã. Na Alemanha não existe suicídio, é autoassassinato, né? Então, o sujeito que tenta o suicídio, ele é processado por tentativa de homicídio contra ele próprio, né? E na investigação nossa aqui, talvez, não sei, o Matias e a Sônia podem depois falar sobre isso, ocorre o mesmo, assim, a linha investigativa. Então, ela é muito detalhada e muito rica, né? E 90% desses suicídios ocorrem pelo uso
junto de entorpecentes, né? Então essas duas coisas se unem, né? E espero que a gente possa aqui hoje dar uma luz, como eu falei anteriormente, para que esse assunto venha a diminuir nos nossos espaços da nossa sociedade. É uma coisa bastante difícil, né? Porque o homem, desde que é homem, sempre usou drogas, né? Mas a gente pode, pelo menos, tentar diminuir e amenizar a dor que essas pessoas sentem, porque elas procuram a droga para amenizar o seu sofrimento. O Dr. Luiz Matias Flach, eu referi no início, tem muitos títulos, por isso eu deixei agora ex-secretário nacional de entorpecentes. Agora, desde o tempo do Valig, ele tinha muitos fãs. Naquele, então, futebol de salão. Né? Hoje o futsal. Dr. Luiz Matias Flach. Batista Filho, deu para ver que eu estou cercado de amigos. Eu me reencontro com Batista Filho, essa legenda do jornalismo e da televisão gaúcha. O Ricardo Nogueira, que só me traz alegrias e gentilezas nas suas expressões, sempre que se refere ao passado comum nosso em campos diversos, mas todos eles convergentes e de grande humanidade. A delegada Sônia, que é uma afirmação dentro da Polícia Gaúcha, pessoa que eu estou me acostumando a admirar. Alguém pode imaginar, talvez, como inusitado, que a polícia se preocupe em prevenção, e numa prevenção formal, numa prevenção de palestra, numa prevenção de busca de dados, de informações, no sentido de bem trazer dados tão importantes, numa matéria tão difícil, para a comunidade. Mas eu compreendo isso porque eu fui o primeiro delegado da Delegacia de Tóxicos, que foi praticamente a antecessora do que é hoje um departamento de narcóticos do Estado. E como delegado de tóxicos, nos anos 60, final dos anos 60 e início dos anos 70, nós tivemos uma epidemia não suficientemente registrada, Nogueira, de drogas anfetamínicas, drogas psicoestimulantes. A gente tem a impressão que as coisas relativamente a drogas nunca aconteceram antes, que estão surgindo de uma forma tão perniciosa, tão devastadora, como algo de novo, de inusitado, de surpreendente, quando nos mais diversos momentos históricos, e o Ricardo fez alusão a isso, nós sempre tivemos essa interação de uma pessoa humana num determinado momento histórico com aquela droga de predileção. Então hoje é o crack, como se nada tivesse havido antes do crack. Pois nos anos 60, final dos anos 60, que eu era delegado de tóxicos, início dos anos 70, nós tivemos uma epidemia de drogas anfetamínicas, drogas psicoestimulantes, extraordinária, que devastou uma juventude inteira, no sentido que muitos morreram. Na época, pela repetição de injeções das drogas anfetamínicas, nós tínhamos quadros de hepatite, hoje seria HIV, emagrecimentos, desidratações, hospitalizações, em algo que significou a destruição de uma boa camada da sociedade jovem da época, e os que sobreviveram, infelizmente, hoje são pessoas, eu não diria sequeladas, mas pessoas muito empobrecidas nas suas formulações mentais, pessoas que não conseguem manter uma família estável, fazem pequenas atividades de artesanato, aqueles que não morreram, que foi uma verdadeira destruição na época. Então, quando as pessoas dizem, não, isso nunca aconteceu antes, nós estamos perante uma tragédia que não encontra parâmetros na humanidade, na história da humanidade. Não é assim. Esse encontro da droga, num momento específico, socioeconômico, com o indivíduo, é que se torna importante a abordagem e o estudo. Por isso, talvez eu me preocupe um pouco quando se fala da droga a partir da substância. Hoje se diz o crack, então nós temos agora dinheiro nacional, nós temos prevenção ao crack, repressão ao crack, porque a pessoa usa uma vez o crack e está dependente para toda a vida, viciado até,
como dizem as pessoas, para toda a vida, com aquele exagero, com aquela sede. Não que o crack não traga um quadro de devastação, de tristeza que nos envolve a todos, não é isso. Mas é que eu considero absolutamente equivocado, eu imagino que tantos, Oliver Stein nos ensinou isso também, que só o encontro da droga com o indivíduo, um determinado indivíduo com a droga do momento social é que tem importância. A substância por si só ela é anódina. Foi anfetaminas na minha época, eu imaginei que não se poder... E por que o delegado foi chamado pela sociedade a dar seu depoimento? Porque ninguém sabia nada sobre anfetaminas. Ninguém sabia nada. Ah, não, são aqueles comprimidinhos para estudar na véspera do exame e não dormir, ou para um melhor rendimento esportivo, alguma coisa dessa ordem. E não se sabia que as pessoas estavam envolvidas com alguma coisa muito mais grave e importante. Eu tinha que convencer os juízes que o tráfico de anfetaminas tinha muito mais gravidade, muito mais lesividade social do que o tráfico da maconha. Nós estávamos ainda no período da maconha. Droga é maconha. O resto é um remedinho usado. Eu usei uma vez que eu queria estudar e coisas dessa ordem. Então, é muito bom que a polícia faça isso, para ser verificada como as facetas da prevenção são as mais diversas possíveis, e é algo que sempre nos preocupa, porque nós nos preocupamos tanto e por um período tão longo, e repetimos isso em convenções internacionais, com a repressão e prevenção baseada na repressão, como se fosse a única linguagem a ser entendida e fosse objetiva, que agora nós não sabemos bem como fazer a prevenção. E isso que é, talvez, o grande desafio no tema das drogas. É um desafio social, né? Daí o trabalho social e preventivo que o DENARC desenvolve. Tem sua importância extraordinária. Esta é a importância. E o Dr. Matias Flach lembra muito bem aqui a devastação dos anos 60, dos anos 70, que não atingia apenas os grandes centros. Notadamente o interior, sem outras atrações, era devastado. O Rio Grande do Sul foi um fenômeno local. No final, inclusive, Batista, essas anfetaminas que já eram proibidas em termos de venda em produção usual de laboratórios, eram feitas com o que nós chamávamos na época com sais que vinham da Europa. Hoje nós chamamos de precursores. E a ONU diz o seguinte: a droga do século XXI nunca houve nada antes, que são as drogas de desenhos, design drugs, que com os precursores disponíveis se produzem os mais diversos tipos de drogas com combinação de elementos químicos. Nós chamávamos na época os sais, que vinham da Europa, dos países capitalizados, e eram manufaturados no Uruguai e na Argentina, tendo como destino final, especialmente o estado do Rio Grande do Sul. É a passagem, né, pela proximidade. Começava por aí o caminho, né, e quando lembra muito bem sobre a droga, o efeito da droga e a tolerância de outros tempos, né, em determinadas épocas, as personalidades mais criativas, os geniais, né, se valiam do ópio, do absinto, né, entendendo que eram auxiliares nesse processo criativo. Mas a conversa é entre os nossos convidados agora sobre o que vivemos hoje. Não, doutora? Muito interessante o parecer do Dr. Flach. Aliás, Dr. Flach, o senhor faz muita falta. Nós eu pertenço ainda, mas o Dr. Flach era nosso conselheiro no Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Eu sou atualmente participante de todas as reuniões, de todas as polêmicas que nós estamos enfrentando lá, em razão dessa democracia, olha, usando o nome do programa, das conversações que são desenvolvidas lá no Conselho a respeito de drogas. Mas, para deixar o público, digamos, informado, né, do que fazemos especificamente para entender esse processo evolutivo da droga. Nós dispomos de uma pesquisa realizada, não posso dizer desde o primórdio dos tempos, né, mas temos uma pesquisa que tem os tempos mais recentes e a evolução da droga, realmente as anfetaminas, né, da época, da década de 60, o Preludim, que depois era um comprimidinho desses, que foi proibido e tal, teve toda uma evolução. A droga sempre conviveu
né? Principalmente nessa fase de autoafirmação da juventude. O adolescente quer ser aceito num determinado espaço. Quer ser igual, né? Quer agradar as menininhas, as meninas. Estimulam muito o rapaz, né, nessa questão, porque faz parte de um processo de autoafirmação, né, da figura masculina. O menino está se desenvolvendo, ele chama atenção, e aquilo tudo faz parte de um processo social. Mas isso eu estou falando de forma bastante distanciada, porque, na verdade, nós temos hoje, em cima desse histórico todo, um outro panorama. Nós temos aí a Europa e os Estados Unidos ainda com as suas anfetaminas injetáveis, né? Nós temos aí o cristal, que graças a Deus não tem chegado muito, né? Que é um tipo de droga injetável. Aliás, o brasileiro, meus amigos, não gosta muito das drogas injetáveis, né? Nós temos uma diminuição na área da saúde. Fui esses dias no Sanatório Partenon fazer uma palestra lá para médicos e auxiliares de saúde, e eles foram cabais em afirmar que a droga injetável está em decadência há algum tempo. Até porque, por causa do medo da AIDS, as pessoas foram se distanciando do uso da agulha, né? Mas a Europa continua com seus problemas com a heroína, com o cristal, que é muito usado por caminhoneiros que querem ficar dirigindo 24 horas sem parar, né? Então aí não dormem, ou mulheres que trabalham em casas noturnas que não querem dormir, enfim, não chegaram ainda. Espero que não cheguem, né? Mas o Brasil, e especialmente aqui esse meio onde a gente desenvolve o nosso trabalho, ele tem drogas de preferência. Então, é a cocaína, que aí a camada social é um pouquinho mais elevada, mas nem sempre, porque a droga é muito democrática também, ela atinge todas as camadas sociais. A maconha, que é um difusor do uso da droga entre os adolescentes e pré-adolescentes, as escolas, todas têm, de uma maneira ou de outra, um certo envolvimento com o uso da maconha. E agora, recentemente, uma droga que espero que não se popularize, que está sendo apelidada de sucesso, talvez o delegado Mário tenha falado sobre ela aqui, nesse mesmo espaço, o delegado Mário Souza, que faz um excelente trabalho repressivo no DENARC. O sucesso, na verdade, é um genérico do lança-perfume. Os senhores já tinham ouvido falar? Alguns aqui dos colegas? Na verdade, não, é pior. Atualmente, para imitar o efeito do lança-perfume, né, que tem lá as suas características, não é fabricado no Brasil, vem de fora, em geral da Argentina, se pega gás de geladeira ou ou gás de ar-condicionado, aquele gás que circula nas serpentinas, né, se engarrafa. Só que engarrafar é o termo do português, mas na verdade se coloca num frasco de plástico que imita um spray. Pode ser, por exemplo, um ex-composto de desodorante. Aquele vidrinho, aquele plastiquinho que apertando sai um jato. A minha última apreensão como policial do que seria lança-perfume era vaporizador de ambientes. Pois é, aquele de sistema. Argentina. Exato. Não, agora se criou um genérico e não é muito barato, custa de 30 a 45 reais o tubinho spray. Se o cara, né, vamos pensar, a pessoa que está industrializando e comercializando isso, esse traficante, usa um spray novo que ele comprou especialmente, sai mais caro. Se ele usa um frasco que já era uma adaptação, sai um pouquinho mais barato. Qual é o problema da polícia com relação a isso? Não é crime vender o gás. Qualquer loja de refrigeração especializada, se tu fores lá e apresentar um CGC, um CPF, né, tu vais conseguir comprar esse componente. Então, não está na lista da Anvisa. Então, nós temos um problema no momento de convencer o juiz, né? E o Dr. Flack sabe do que a gente está falando, que, na verdade, ali nós temos uma droga que está sendo comercializada e que está sendo usada com efeito, porque ela é misturada com solvente ali dentro daquele tubinho e as pessoas cheiram num lenço, né? Aquela forma convencional de se usar um solvente,
um inalante, né? E aí, o que acontece então? Nós fomos obrigados a fazer uma pesquisa de legislação e descobrir lá na legislação do meio ambiente que existe um artigo que se reporta a algo semelhante, que seria, né, comercializar algum gás, algum tipo de substância que faria mal ao meio ambiente e que teria suas consequências no organismo humano. Então, foi lá da legislação do meio ambiente que se conseguiu uma forma de tipificar a fabricação e comercialização desse tipo de substância. Doutor Sônia, sabe que isso é um problema antigo e muito atual. Porque o princípio de legalidade e o princípio da existência da materialidade da substância rotulada como droga entorpecente ou afim, exige sempre uma pré-edição da lista daquelas drogas proscritas ou controladas. Mas isso, com a disseminação dos precursores e com o rótulo guarda-chuva desses comprimidos estimulantes, como se chama? As anfetaminas. As anfetaminas o rebite, que é o mais comum. Que os rebites e tudo mais. As misturas são as mais diversas possíveis. Sim, substâncias psicoativas. Eu cheguei a imaginar que se pudesse caracterizar o ilícito com a destinação como substância equivalente a entorpecente e mais a prova de que foi utilizada com essa finalidade, não outra mais trivial. Atualmente não mas funciona. Realmente o princípio de materialidade e tipicidade ele é muito exigente nisso aí. E vai ser cada vez mais, porque hoje, com essas facilidades químicas e com esses precursores todos, insumos, o cozinheiro faz as mais diversas experimentações, modificações, a ONU faz tratados e tratados anuais com as formulações encontradas durante o ano para os estados colocarem dentro das suas legislações internas aquelas formulações químicas descobertas naquele ano. Mas isso é um jogo sem fim, né? Nós não temos a velocidade. Nós estamos chegando ao final do Democracia, no primeiro bloco, aqui pela TV Assembleia, falando sobre drogas, prevenção e projetos e sobre a exposição que diz denuncie o tráfico. A saúde agradece. Voltaremos em seguida com Democracia.